Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande no meu coração estar aqui trazendo uma palavra diretamente do trono de Deus para a igreja amada dele. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Vamos diretamente à palavra no livro de Gênesis. Gênesis 4:8. Já vou dizendo de uma vez que é dificuldade de achar Gênesis, a gente vai orar forte. E você vai achar. Gênesis 4, verso 8. Pode ficar sentado, pode ficar à vontade. Amém? Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Amém? Senhor Deus e poderoso Pai, esta é a tua palavra. Senhor, não é minha, não é da tua igreja, é sua. Meu Pai, essa palavra, Pai, é uma palavra forte. É o primeiro homicídio, Pai, que aconteceu nessa terra. Senhor, o Senhor me deu essa palavra e eu tenho a responsabilidade de transmitir à tua igreja. Mas se o seu Santo Espírito não estiver comigo aqui neste momento agora, é impossível fazer isso. Porque a tua palavra, Pai, precisa ir e produzir o fruto para o qual está sendo enviado. Tira aqui, Pai, do meio de nós todo enganador, todo confundidor, de uma distância suficiente para que ele não nos incomode e não confunda a tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de identidade e propósito. E para falar de identidade e propósito, Deus ministrou no meu coração que nós vamos usar de fé e de ciência. Fé e ciência. O texto que nós lemos, como eu disse aqui, o primeiro homicídio que aconteceu sobre essa terra. E uma pergunta que ela ecoa, talvez uma pergunta que nós mais fazemos para nós mesmos, nós mais fazemos para as pessoas próximas, uma pergunta que a gente comenta muito. Como um filho nascido do mesmo pai, da mesma mãe, tem um comportamento tão diferente? O que acontece para que a pessoa tenha um comportamento tão diferente? Se nós fosse analisar bem, olhar para as famílias, olhar até para dentro da nossa família, como há diferença, como há comportamento diferente entre um e outro, entre um filho, uma filha, sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe. Como? Às vezes a gente fica perguntando isso. Como a gente pode evitar isso? Como a gente pode trabalhar? Como a gente pode fazer para poder consertar isso? Irmãos, e está acontecendo uma coisa, muito séria no nosso meio. Nós, de tanto ouvir dizer isso, de tanto ouvir falar, de tanto presenciar, que nós estamos ficando assim meio que desanimados, meio que desacreditados. São tantos casos. Eu tenho casos na família, até com laços de sangue. Uma família tem um único filho. E esse filho, quando despontou, ali para a adolescência, abandonou primeiro os estudos, não quis estudar. Quando completou maioridade, assim que completou, também não quis trabalhar.
quando passou ali dos 20 até os 25 anos, entrou nas drogas. E hoje ele está com 52 anos, até hoje não se libertou. O único filho. Tem caso também na família, através de laços de sangue, que 3 filhos. Tem o mais velho, o primogênito, a mais velha, uma moça, e o terceiro filho. Esses 2 primeiros, uma benção, uma maravilha. Pai, boa mãe. O terceiro, despontando para a adolescência, entrou nas drogas, mudou a vida totalmente, quis outro tipo de relacionamento que não seja um relacionamento cristão. Foi preso como estelionatário e até hoje é um peso na família, um peso para o pai, um peso para a mãe. Por que isso acontece? Como evitar isso? O texto que nós lemos, nós vê ali um irmão cometendo um homicídio, cometendo um assassinato. E a gente faz essa pergunta pra gente. A gente vê casos assim, igual eu falei, de tanta gente ver isso, de tanta gente presenciar, e de tanto a gente não achar solução, de tanto a gente orar, a gente fica fraco. A gente passa a desacreditar naquilo que nós buscamos, naquilo que nós estamos envolvidos. Quantos desanimam? Quantos desistem logo no começo? É complicado, é triste, mas não é impossível. Nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Em primeiro lugar, nós temos que crer nisso. Primeiro lugar é nós crermos nisso, é buscarmos em Deus, né? Essa coisa. E se nós começarmos a observar as famílias, né, nós veremos tanto caso assim, né? De tanto ver esses casos, nós desanimamos. E muitas das vezes, irmãos, nós entramos aqui na igreja, caminhamos, arrastando o chão. Não estou dizendo, quando eu falo da igreja, eu não estou assim limitando a todos agora. Eu estou falando da igreja no modo geral. Quantos que você viu sentado nesse banco? Vou dar um exemplo daqui, hoje você não vê mais. Quantos que vêm de vez em quando? Quantos estão perdidos por esse mundo? Nós estamos chegando no ponto, se nós não firmarmos, se nós não aliançarmos, se nós não termos a identidade, e se nós não aceitarmos, entendermos o propósito de Deus, a igreja não prevalecerá. É sério. Irmãos, a palavra é forte. Talvez a palavra pode te frustrar essa noite. Talvez você quer uma palavra que maqueie, uma palavra que console você de alguma forma. Mas não é isso que Deus. Irmãos, quem sussurra no ouvido da gente é o diabo. Deus tem um papo reto conosco. E eu vou te mostrar através da palavra. Um papo reto. Quem murmura, quem sussurra, quem rodeia, quem fala de zum, é o diabo. Deus é certo, é errado, é na lata. É dessa forma. A palavra de Deus, né, que Deus me deu, né, esclarecedora e vai te ajudar a entender por que acontece isso. Aqui temos 2 gerações. Aqui. Se nós fosse calcular bem, pode ser até 3 gerações. Uma geração subiu e a outra está aqui. Aquela geração a gente chama de crianças, são os pequeninos. Mas quem dera
Se essa geração que ficou aqui se tornasse bebezinhos, se tornasse criança, como seria bom, como seria maravilhoso. Você vai entender por quê. Era bom que essa geração se tornasse criança. Vamos entender, né, o que lemos em Gênesis 4:8. Quando Deus criou o peixe, primeiro ele olhou para as águas. Quando Deus criou as árvores, Deus olhou para a terra. Quando Deus criou o homem, ele olhou para si, né? Para si. Gênesis 1:26 está escrito assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu estou lendo só a parte A. Só a parte A. Então, neste momento, Deus criou em nós uma identidade com Ele. A identidade de imagem e semelhança. A identidade de imagem e semelhança. Aí agora, como eu falei com vocês, nós vamos falar de identidade e de processo. E para essa identidade existe um processo, né? Então Deus naquele momento cria com o homem, né, a identidade e semelhança. Com isso Deus criou uma identidade com o homem, identidade e semelhança. Que não somos, irmãos, igual a Deus, não somos, mas temos uma identidade de imagem e semelhança. Irmãos, a base da sua identidade é Deus. Não é nada, não é você, não é seu pai, não é sua mãe, não é a sua nacionalidade, naturalidade, não é nada. A sua base da sua identidade é Deus. Deus criou o homem conforme a sua imagem e sua semelhança. Não há nada neste mundo que Deus tenha criado em imagem e semelhança. A base da sua identidade não está na terra, está em Deus. Está em Deus. Muitos amam essa terra, adoram essa terra, quer desfrutar do melhor dessa terra. Até a palavra de Deus fala, né? Nós podemos comer do melhor dessa terra, mas a sua base da sua identidade não está nessa terra, né? Igual os estudiosos, né? Essas pessoas que falam, né, que nós somos evolução da natureza. Para mim isso não é verdade. A base da sua identidade está em Deus. A nossa identidade está em Deus. E nós temos que cuidar dessa identidade. E aí vem a serpente, né, e se relaciona com a mulher. Aí o que acontece? Esse relacionamento não é aquele relacionamento, né? Eu imagino, irmãos, que Deus, né, quando, né, criou o homem, criou a mulher, plantou o jardim no Éden, aquele lugar era de tal pureza, de tal glória de Deus, né? E se a gente ler e ver a história de Moisés, quando Deus chegava ali no acampamento, como ficava o semblante de Moisés? Resplandecia. Agora você imagina Deus chegando ali no Éden, conversando com Adão, conversando com Eva, dando presente naquele lugar.
Não foi fácil para aquela serpente convencer ela. Não foi fácil. Ela teve que ter um relacionamento. Ela teve que rodear ela. Ela teve que sussurrar no ouvido de ela. Porque isso aí é a especialidade do diabo. É sussurrar no ouvido da gente. É sussurrar. Nos envolver. Porque ela é astuta. E neste momento, né, convence a mulher a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Convence a mulher ao pecado. Conseguiu. A serpente, né, ela escolheu Eva, porque ela não poderia escolher Adão, porque Adão dominava sobre tudo naquele lugar. Mas Adão jamais resistiria a uma mulher. Jamais. Então a serpente era astuta. Se eu chegar no Adão, ele tem autoridade sobre todas as coisas aqui. Todos os animais. Como é que o diabo ia chegar? Se ele viesse de peixe, Adão tinha autoridade. Deus deu autoridade a Adão sobre todas as coisas. Por isso que ele chegou em Eva, porque sabia que Adão não resistiria. Com isso, a mulher peca, convence o homem a pecar, né? Convence o homem a pecar. Conhecido como a queda do homem. Irmãos, uma coisa que nós temos que cuidar muito e guardar nossos corações é para uma coisa. O diabo, ele fica ao nosso derredor, conversando, nos convencendo. Quando Eva pega aquele fruto com as mãos, pega lá, traz e come daquele fruto, o coração de Eva já estava cheio daquele relacionamento com a serpente. Eva já estava contaminada por dentro. O coração dela já estava cheio. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Muitas das vezes, irmãos, algo ronda a nossa vida. Está soprando no nosso ouvido. E muitas das vezes, nosso coração já está cheio daquilo. Já está desejoso por aquilo. É onde que nós temos que tomar cuidado. Que o nosso coração é enganoso. Então, quando Eva come, prova daquele fruto, o coração dela já estava cheio. Já estava convencido. Só misturou aquele fruto do pecado, só misturou com a imundícia que já estava dentro do coração dela, que a serpente já tinha infiltrado. E ela vai, convence o homem ao pecado. E esse fruto, arrasta até os dias de hoje em nossas vidas, que é o pecado. Até os dias de hoje, né? Porque Adão pecou e arrasta em nossa vida até os dias de hoje, até a consumação do céu, até a volta de Jesus. E esse fruto manifesta de maneiras diferentes em todos nós. Manifesta em um de uma maneira, manifesta no outro de outra maneira. Um muito agressivo, o outro pouco agressivo. O outro mentiroso, o outro ladrão. O outro assassino. São várias maneiras. É o caminho mais curto que esse fruto acha, ele penetra em nossa vida.
a direção mais torta que ele consegue nos colocar, é essa direção que ele vai colocar em primeiro lugar. Talvez uma pessoa, ele tem, assim, uma maldade tão grande de cometer homicídio, de matar. O outro tem um espírito tão maligno de adultério, o outro de pedofilia, o outro de mentira, e assim vai. É o caminho mais curto que o diabo acha, ele pega. Ele não fica dando volta quando ele está dentro de nós, é o que ele acha mais fácil. É o que ele acha mais fácil bagunçar a nossa mente. Ele vai entrar e vai bagunçar. Ele vai transformar em mim, em você, em pessoas diferentes, cometer algo diferente. Vai diversificar, nos convencendo a pecar, a desistir, a não acreditar, a não crer em Deus, a não crer, no que nós fazemos hoje, a não respeitar o pai, não honrar o pai, não honrar a mãe. Acontece de uma mãe jogar um filho fora, um filho matar uma mãe, matar um pai matar um filho, e assim vai matar um irmão. É o caminho mais perto, convence a gente. Foi o que aconteceu com Caim. Esse fruto do relacionamento de Eva com a serpente convence Caim a matar seu irmão. Mas Deus, no momento da queda do homem, aponta uma batalha. No momento da queda do homem, Deus aponta uma batalha. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui, irmãos, Deus aponta uma batalha. E essa batalha aponta para Jesus. E aponta para a serpente, que é o diabo. Quem tem autoridade de esmagar, pisar, quebrar a cabeça da serpente é Jesus. E ele até nos dá autoridade, mas o principal é Jesus. Então, no momento que há esse pecado, no momento que é introduzido, Deus fala que já vai começar uma batalha, já vai começar um processo. E é neste processo que nós temos que ficar esperto, porque neste processo nós podemos cair, nós podemos desanimar, nós podemos arrastar a chinela, nós podemos entrar aqui de cabeça baixa, nós podemos retroceder. É neste processo, que aponta para Jesus. Existe duas naturezas que guerreiam dentro de nós todos os dias. Duas naturezas. Uma natureza caída, maligna, pecadora. Essa natureza, a caída, a pecadora, que fez Adão cair, que fez Eva cair. Essa natureza, ela pulsa, ela nos sacode, ela mexe com o nosso emocional, que vai dizer para que você não precisa mudar, que tudo está bem. Ela vai tentar te convencer. Se você estiver no pecado, não precisa mudar, que está tudo bem,
que se você está desanimado, que está tudo bem, que você não ora mais, que está tudo bem, que você não busca mais a Deus, que está tudo bem, que a sua família está indo o buraco abaixo, está tudo bem. É essa natureza que muitas das vezes nós vamos olhar para as famílias, nós vamos olhar o que está acontecendo, até mesmo conosco, e nós vamos acomodar. Ela vai dizer que está tudo bem, que não precisa mudar, que vai te puxar para a mentira, vai puxar para a mentira, vai puxar para o pecado, vai te arrastar do seu propósito, do caminho do Senhor. Essa natureza pulsa dentro de nós. Essa natureza é a natureza caída de Adão. Parece tão bom desfrutar dela. Parece tão bom, né? Desfrutar dela. Em Provérbios 14, 12, não precisa abrir, há caminhos que parecem bons. A cabo destes caminhos são caminhos de morte. Essa natureza vai puxar para esses caminhos que parece bom ao primeiro momento, mas que a cabo deles são caminhos de morte. Nós, irmãos, temos que ficar atentos a tudo que está ao nosso redor. Nós temos que ficar atentos. Nós temos que dar atenção aos murmúrios. Nós temos que ter uma identidade firmada em Cristo Jesus, em Deus, o Pai e o Espírito Santo, para nós podermos discernir quem está falando conosco. Se é o Espírito Santo, se é o fruto do relacionamento da mulher com a serpente, se é o fruto da queda de Adão. E se nós não ficarmos atentos, nós não vamos conseguir. Existe outra natureza. Essa natureza não é caída. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram, separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Fomos. Até que aparece Jesus Cristo, que é levantado no madeiro. Até que vem Jesus. Jesus é levantado no madeiro. Jesus paga um alto preço por nós. Jesus vem para derrotar essa natureza. E nós, muitas das vezes, em vez de olhar para o alto, para Jesus, nós olhamos para baixo, para a terra, para a natureza caída. O véu, irmão, foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. Nós temos que aprender em nossa vida, em nosso meio, em nosso ministério, olhar para cima, para Cristo Jesus, que foi levantado naquele madeiro, em prol de mim e em prol de você. Só assim nós vamos conseguir vencer. Só dessa maneira. Entendeu? Só dessa maneira. Morre no primeiro dia. É necessário um segundo dia. No terceiro dia, ele ressuscitou. A em prol de nós. Essa natureza, ela não é caída. Por mais, que deboche dessa natureza, por mais que façam festa, dizendo de um Jesus derrotado, Jesus não foi derrotado. Jesus derrotou aquilo que quer nos derrotar. Ele venceu, ele pagou um alto preço para mim e para você. Entendeu? Jesus não é uma natureza caída. Em Atos 2, não precisa de abrir, a Bíblia vai nos dizer de alguém que ele deixou. Este alguém é o Espírito Santo de Deus.
Então fechou. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e temos o Espírito Santo. 3 guerreiros por nós. 3 guerreiros. Esse é o nosso exército. Eu vou contar para vocês. Agora vamos entrar na ciência. Vou contar para vocês. Quando minha esposa linda ficou grávida, a Esther, que manifestou ali, que ela fez aqueles primeiros exames, foi constatado nela que ela teve a presença de um vírus chamado vírus do gato, que é o toxoplasmose. A língua até enrola para falar nisso. E neste momento, irmãos, levantou-se uma batalha. Levantou-se uma batalha. E ela fez o tratamento todinho na gravidez, passou por o processo todinho. Aí quando nossa filha nasceu, quando ela saiu do hospital, tiraram o sangue dela, fez o exame, aí não constou nada. Aí a gente, lá mesmo, o pediatra pediu que a gente procurasse um infectologista. Nós procuramos. Aí chegamos ao infectologista, que já estava tratando dela na gravidez. Levamos o exame, falou que não tinha nada, apresentando para ela, mas ela pegou a caneta e escreveu 3 remédios, 2 antibióticos e um terceiro remédio. Que esse terceiro remédio era para ajudar os 2 antibióticos não fazer mal a ela. Esse terceiro remédio era um paliativo. Ele era ali para evitar um mal maior. Aí nós conversando com essa médica, aí nós falamos assim: doutora, mas se o exame dela de conta prova não deu, a minha filha fez o exame, não deu, por que ela tem que tomar esse remédio? 2 antibióticos e mais esse. Ela virou para nós e falou assim: isso é um mal necessário. Não sei se você é da saúde, o que é, mas você deve estar entendendo o que eu estou falando. Aí nós ficamos desesperados, porque ela falou assim: um mal necessário. E todo pai, toda mãe, quando pega uma criança, um bebê no colo, a gente não sabe nem o que fazer. Aí vamos procurar um outro médico, para ter uma segunda opinião. Aí marcamos urgente, né, uma consulta. Aí fomos até um outro médico. Chegamos lá, o médico chegou meio atrasado, chegou meio agitado, né? Aí ele chegou, sentou, chamou a gente, perguntou: o que traz vocês aqui? Aí explicamos para ele, assim: doutor, nós estamos com isso, explicamos todo o processo. E a doutora dela indicou esses 2 antibióticos e esse remédio. E todos os exames dela deu negativo. O da mãe deu negativo. A mãe teve isso quando tinha 16 anos de idade. Ele falou: deixa eu ver. Na hora que aquele homem pegou aquela receita e viu o nome da doutora, aquele homem, irmãos, quase caiu da cadeira. Ele disse: o quê? Vocês são doidos? Essa mulher é minha professora. Essa mulher dá aula na Federal. Essa mulher é referência em Minas Gerais a respeito de infectologista. Vai embora, faz tudo que essa mulher mandou. Não sei o que vocês estão passando aqui. Aí eu e a mãe da Esther, né, coloca a viola no saco, cabeça baixa e vai lá com a mulher. Aí ela virou para nós, né, na segunda consulta, e falou assim: pai, mãe, deixa eu explicar para vocês. Mesmo que não tenha saído nos exames, esse vírus pode estar alojado num cantinho dela, escondidinho, calmo, tranquilo, e não apareceu na imagem.
A qualquer momento ele pode sair e roubar os olhos dela. Esses remédios, esse caso, esse vírus se manifestar, ele vai impedir isso. E nós precisamos fazer isso até uns 8 meses de vida dela. Aí cessou tudo, aí entrou realmente a batalha. A receita durava 14 dias. O remédio, 12 dias. Tinha que ser manipulado. Irmãos, depois disso eu descobri quanto o médico trabalha. Quanto o médico trabalha. Porque a gente tinha que pegar aquela receita, a gente pegava 2, dava para um mês, aí ela dava o telefone para a gente, aí a gente tinha que caçar essa mulher no hospital aqui, no hospital ali, na faculdade ali, não sei aonde, e nós tinha horário para sair de casa para procurar essa mulher. Horário para voltar a gente não tinha. Por isso eu e ela trabalhando. Aí foi uma batalha. Sem contar das outras coisas, as febres, as gripes, as gargantas inflamadas, tudo misturado no meio disso. Durante 8 meses. 8 meses. Uma batalha. Não achava uma mulher dessa, uma referência em Minas Gerais. Essa mulher deu até entrevista quando houve pandemia na televisão. Irmãos, por que eu estou falando isso? Por quê que a Esther teve esse tratamento? Por que a Esther teve esse cuidado? Porque lá no RG dela está escrito meu nome, filiação do pai, está escrito meu nome, está escrito o nome da mãe dela. Nós lutamos essa batalha por ela. É nós que batalhamos por ela, o pai, a mãe. Segundo lugar, por que ela precisou de nós lutarmos? Porque ela era um bebezinho, uma criança. Ela jamais poderia fazer isso sozinha. Ela não teria possibilidade nenhuma de fazer. Por que eu falei que vocês, essa geração que está aqui, deveria de ser bebezinho? Deveria de ser criança, porque nós lutamos com o fruto do relacionamento da mulher com a serpente, e nós somos bebezinhos diante desse fruto. Você é uma criança inofensiva diante desse fruto do relacionamento da mulher com a serpente, o fruto que proporcionou a queda do homem, que é o diabo. Se você não tiver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você jamais vencerá essa guerra. E para você vencer essa guerra, você tem que ter uma identidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aceitar o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se você sair do propósito, você perde sua identidade. Por que eu tinha que levantar cedo? Para procurar a médica, é processo. Por que eu tinha que correr? É processo. Se eu desanimasse desse processo, ela perdia o tratamento. Se você desanimar do processo que Deus coloca em sua vida, você vai perder a sua identidade em Cristo Jesus. Se você desistir do propósito de Deus na sua vida, você está jogando fora aquela geração que estava aqui. Porque se você não vier aqui e sentar aqui, essa geração você está jogando fora. Seus filhos, vocês estão jogando fora. Porque não vai ter evangélico para eles. Porque se eu levantar dessa cadeira e sair daqui, a minha filha não senta aqui mais. Por isso, nós temos que passar por um processo. E temos identificado em Cristo Jesus. Se nós não tivermos uma identidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós não suportaremos o processo. Guarda isso para a sua vida. Ontem, um membro dessa igreja casou. E com todo mundo casa, pretende ter um filho. Se esse membro desistir,
Se esse irmão desistir, esse filho dele vai ter o quê? Se você desistir, essa criança que subiu, está na salinha, vai viver de quê? No mundo da natureza caída. Você está entregando ele para a natureza caída. Portanto, irmão, suporta o processo. Suporta. E eu quero fazer uma comparação, mas a coisa mais difícil, eu vou colocar no lugar. Porque comparar Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não compara com nada neste mundo. Eu quero colocar Deus, Jesus, Espírito Santo, no lugar desses dois antibióticos. Quero colocar a palavra de Deus no lugar do terceiro remédio, que o terceiro remédio é para cuidar que os dois remédios não façam mal. Aí você está perguntando, mas quando que Deus, Jesus, o Espírito Santo vai fazer mal? Quando? Então vamos lá. O processo, Deus não faz mal nenhum, só ajuda. Jesus, a mesma coisa, pagou um alto preço por nós. O Espírito Santo, para quem tem discernimento, ele te fala na hora o que você tem que fazer. E por que ele faz mal? Porque o processo pode ser demorado. Aí você pode se sentir mal com o processo. Aí você vai pegar a palavra de Deus e vai ler que Abraão demorou 100 anos para ter um filho, para ser pai de um filho da promessa. Abraão teve mais filhos, mas o filho da promessa, o filho que Deus prometeu a ele, demorou 100 anos para ele ter. Foi demorado. Talvez Deus está te colocando num processo de algo na sua vida e não te entregou ainda. Você está achando que está demorando. Com isso você está desanimando. Aí o processo de Deus pode te fazer o mal. Aí você vem para a palavra e vê que Abraão demorou 100 anos. Aí o processo de Deus pode ser angustiante. Pode te levar à angústia. Aí você vem para a palavra, vem para o terceiro remédio e vê que foi angustiante a vida de José. José foi tirado dos seios da sua família, onde ele adorava ficar. Foi vendido como escravo. José, depois de ser vendido como escravo, foi colocado numa masmorra. E José não reclamou, não murmurou de nenhum processo que Deus colocou na vida dele. Pode ser angustiante no momento, mas Deus sabe o momento certo de acabar com essa angústia sua. Deus já escreveu o dia que Ele vai acabar com essa angústia sua. É um processo. Talvez o processo é deserto. Você está passando por um deserto. Você está vivendo um deserto que você quase que não suporta. Você vai vir para a palavra e vai ver que Josué, Caleb, passou pelo deserto e venceu. Foi submetido a um deserto e venceu. Eu não sei o que é o deserto na sua vida, mas este deserto, você vai olhar para a palavra e ver que 2 venceu. Você também pode vencer. Todos nós podemos vencer, porque o processo do deserto pode te fazer mal, pode te prejudicar,
Mas a palavra está dizendo que você tem esse deserto. Jesus caminhou pelo deserto. Jesus teve que fugir de Herodes e andou pelo deserto. Agora imagina você, imagina nós. O processo pode ser pedra. Alguém pode estar te jogando pedra, te apedrejando, falando calúnias de você, defamando você, impedindo você de crescer, seja profissional, seja em qualquer área. Aí você vai vir para a palavra e vai ver que Estevão, quando ele foi apedrejado, ele olhou para cima e viu Cristo Jesus. Talvez você está sendo apedrejado, mas você está olhando para a natureza caída. Aí você não vai passar. Mas se você olhar para a palavra e ver que Estevão, mesmo apedrejado, olhou para cima e viu Jesus, você vai passar. Talvez o processo pode ser a dor, mas lembre que Jesus tomou sobre si todas as dores e depositou na cruz e morreu por nós, morreu por você. Você vai olhar para a palavra e vai ver que todas as dores Jesus tomou. O processo, às vezes, ele é doloroso. O próprio Jesus quis sair do processo. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. Irmãos, nós passamos por dores, nós passamos por dificuldade. Nós temos que entender que Jesus já pagou um alto preço por nós. O que mais a gente ouve falar, o que mais a gente quer é pedir a Deus, pedir Deus isso, pedir Deus aquilo, pedir aquilo. E quando nós não temos isso a tempo e a hora, nós começamos a arrastar cheio. Nós não suportamos o processo de Deus. Irmãos, eu te falo que se fosse eu na situação de José, nem aquela comida para os meus irmãos eu levava. Nem aquela comida eu levava. Por quê, pai? Esses caras querem me matar, esses caras vão me matar lá, esses caras não gostam de mim. Seria assim. Mas José não falou nenhum não a Deus. José não murmurou nenhuma vez. Nenhuma vez. José suportou todos os processos, todas as dores. O que Deus quer com isso? Amadurecimento. Só o amadurecimento te dá uma identidade estabelecida em Cristo Jesus. Para isso, lá no livro de Amós, capítulo 7, verso 14, Amós é um profeta desses conhecido profeta menor. Amós, Deus mandou Amós profetizar contra o rei, falar uma verdade para o rei, e aquilo ali não agradou o rei e nem os conselheiros do rei. Aí o que acontece? Os conselheiros do rei virou para o rei e falou assim: rei, é melhor que o Senhor expulse Amós do meio de nós, porque senão vai que esse povo agrade da conversa de Amós e vire contra o Senhor. Aí Amós entrou num estado de depressão aguda, e falou, se comparou ele a um cultivador de ciclomo. Se você não sabe, ciclomo é uma figueira brava. É uma figueira que dava fruto,
o fruto crescia, no estágio de verde ele apodrecia, ele não madurava. Não madurava. E os judeus descobriram uma maneira para não perder aquela figueira, espetava aqueles figos um a um com um objeto pontiagudo, com um objeto de metal. Ali entrava um fungo, um oxigênio, o que seja lá, que eu sei o que é, e fazia aquele fruto amadurecer. Aí eles conseguiam colher aquele fruto. Foi a única maneira que eles conseguiram de fazer com que aquele fruto amadurecesse. E Amós, decepcionado com Deus, porque muitas das vezes nós estamos no estágio de Amós. Nós estamos dizimando a casa de Deus. Nós estamos orando. Nós estamos fielmente cultuando ao Senhor. Nós estamos exercendo o nosso ministério. E muitas das vezes, nós não vemos resultado que esperamos. Nós estamos fazendo a obra de Deus e nós não vemos o resultado que nós esperamos. Isso nós ficamos frustrados. Foi o caso de Amós. Mas por que eu estou te dizendo isso? O amadurecimento, ele é doloroso. É doloroso o amadurecimento. Se nós não estivermos maduros, crentes, cristãos maduros, com identidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós não suportaremos. Nós vamos levantar desse banco e não vamos voltar. Se nós não estivermos maduros, crentes maduros, cristãos maduros, é o que eu falei a guria mesmo, nós vamos jogar fora aquela geração que subiu. Essa geração está perdida. Deus quer pessoas maduras para sentar nessas cadeiras. Deus quer pessoas maduras para tocar esses instrumentos, para cantar. Deus quer pessoas maduras para trabalhar como diácono, ministério de dança, ministério de aborto, ministério infantil. Deus quer pessoas maduras. Irmãos, e o processo do amadurecimento dói, é doloroso. O figo era injetado ali uma agulha nele, uma espécie de metal. Deus quer pregadores maduros, que pregam a palavra de Deus, quer pessoas que trabalham na obra de Deus maduro. Deus quer um pai, um líder do lar maduro, uma esposa madura, uma mãe madura, um filho maduro, para que o evangelho dele continue. Deus quer que nós sejamos maduros, porque tem processos dolorosos ainda para nós. Tem processos que nós, se não estivermos maduros, nós não vamos suportar. E às vezes nós reclamamos de nada. Às vezes nós temos uma boa esposa, igual eu tive, que orava por mim, que buscava por mim. Glória a Deus por isso. Consegui. Mas um dia eu ouvi o Espírito Santo. Um dia ela saiu para o culto, a igreja era do lado de casa. Eu fui, ela me chamou e eu não fui. Aí fui deitar e botar na televisão. Aí Deus não modela a conversa. Aí Deus falou assim comigo: ô bosta, é isso mesmo, ô bosta, você está aí, a sua esposa está lá me adorando. Irmãos, eu levantei da cama nesse momento, nessa hora, eu dei um pulo. Nesse dia eu dei um pulo. Eu fui para a casa de um tio meu,
Não tinha ninguém em casa. Eu não sabia, eu não aguentava ficar dentro de casa. Aí na hora que eu voltei, não tinha lugar para mim. Eu entrei para dentro da igreja e nesse dia eu levantei a mão e aceitei o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Deus colocou dentro da minha casa uma pessoa madura. Mas eu soube valorizar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Aquilo que Deus colocou diante de mim. Irmãos, nós reclamamos de muitas coisas que não precisamos reclamar. Se nós olharmos para o nosso derredor, se nós olharmos para esses países de guerra, talvez a sua vida está ruim demais. Eu te garanto que tem 1 bilhão de pessoas querendo estar no seu lugar. Tem 1 bilhão, o mínimo, querendo estar no seu lugar. Presta atenção. Procura a se identificar, a selar essa identidade sua no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque é Ele que vai vencer essa guerra para você. Porque o fruto, o fruto do relacionamento da mulher com a serpente, ele está ao nosso derredor. Ele quer nos destruir a todo momento. E vocês, e eu, e nós somos crianças diante desse fruto. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus que tem que vencer essa luta por nós. Como eu venci uma luta, uma batalha, que eu não posso nem entrar em detalhe aqui direito, que eu passei para minha filha, eu lutei por ela. Assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo lutará por você, porque é promessa dele, e nenhuma promessa dele cai por terra. Você tem que entender isso, você tem que compreender isso. Temos que compreender. Se nós estamos fracos, nele nós podemos ser fortes. Nele, nós buscamos. E para você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, nosso tempo está vencendo. Eu vou ler Gênesis 4:6. Olha para você ver. Gênesis 4:6, 4:8, 4:6 e 7. Gênesis 4:6 e 7. A hora aperta, gente, irmãos. Mas vamos lá. Vamos rápido que nós vamos chegar num lugar. Nem que seja em casa, daqui a pouco nós chegamos. Gênesis 4:6 diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que caís? Por que irastes? Primeira pergunta de Deus a Caim. E por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, Caim? Se você praticar o bem? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, Caim. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Coloca a versão NVI, por favor. Porque neste final aqui, está dizendo que conquistá-lo e dominá-lo. Vai conquistar ele e dominar ele. Só para você entender. Não, pode deixar. Então, olha para você ver uma coisa. Como um dia eu ouvi a voz do Espírito Santo, se Caim ouvisse a voz do Espírito Santo naquele dia, quando Deus fala com ele, mas você deve dominá-lo. Está vendo? Dominá-lo. Nós temos que dominar. Entendeu? Se Caim ouvisse a voz do Espírito Santo, quando Deus falou com ele, perguntou a ele, que é uma pergunta, e disse o Senhor a Caim: Por que irastes? Não haverá aceitação para ti, Caim? Se Caim ouvisse a voz do Espírito Santo,
ele não teria cometido o pecado. Ele teve chance para fazer isso. E muitas das vezes, irmão, o Espírito Santo está batendo na porta, está falando no nosso ouvido, e nós estamos fazendo vista grossa. Vamos cair. Porque a identidade está onde? Na natureza caída. Não está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós estamos jogando fora a nossa identidade. Nós estamos olhando para a natureza caída, não para Cristo que foi levantado do madeiro. Entendeu? Continuando aqui, vamos para a 2 Samuel, só para a gente finalizar aqui rapidinho. 2 Samuel, aqui, Segunda Samuel 11:3. Olha para você ver um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando vê, Batseba, o que acontece? E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Irmãos, quando Davi desejou aquela mulher, Deus enviou para falar com Davi: porventura, Davi, essa aí não é Batseba, esposa de Urias, o teu guerreiro, um guerreiro que eu te dei? O que ele fez? Vista grossa. Aí o que acontece? 2 Samuel 11:15. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Maldito Davi. Prosseguiu no pecado, prosseguiu ouvindo a voz do fruto do relacionamento da mulher com a serpente. Maldito Davi. Aí o que Deus faz? Fala na cara. 2 Samuel 12:10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Lê só a parte A. E com isso, irmãos, Davi pagou um alto preço. Davi teve um incesto dentro de casa. O irmão estuprou a irmã. Davi teve um homicídio dentro de casa. O irmão matou o irmão. Davi teve as suas esposas raptadas pelo seu filho e teve relação sexual em praça pública com elas. Humilhou Davi. E a espada jamais fugirá da sua casa. Mas tem uma coisa que Davi fez, que nós temos que olhar e admirar e entender por que ele é um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel 12:23. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Irmãos, preste bem atenção. Falei que Davi deu continuidade ao pecado. Essa foi a primeira consequência. Davi ficou com Batseba. Teve um filho com Batseba. Esse filho nasceu doente. Preste bem atenção. Davi rasgou suas vestes, vestiu de saco, deitou no pó e orou. Mas o filho morreu. Aí aonde que nós leu?
Aí Davi, quando essa criança morreu, ele levantou do pó, bateu a poeira, foi comer, foi beber, foi vestir roupa, aonde que questionaram isso nele. Irmãos, por mais que você tenha cometido um pecado, por mais que tenha algo no seu passado que te incomoda, porque se algo do seu passado te incomoda, ele não é passado, ele é presente. Davi levantou a cabeça e olhou para cima. Eu vou acertar a conta com Jesus lá, mas agora eu vou tocar minha vida. Não deixe, irmãos, que coisa do passado atrapalhe você, impeça você de crescer. Não deixa. Passado é passado. Quem fica te lembrando do passado é o diabo, murmurando, sussurrando no seu ouvido, falando que você é um assassino, que você é isso, que você é aquilo, que você é um pecador, que você é um adúltero, que você é um drogado, que você é aquilo. É o diabo que fica falando que você não consegue. Deus te leva para o passado para te mostrar de onde Ele te tirou, igual Ele me leva para o passado para me mostrar de onde Ele me tirou. E de onde Ele me tirou, Ele me mostra. Ele não fica me levando no âmbito passado, não. É o diabo que fica sussurrando no seu ouvido. Irmãos, para de fazer aquilo que você quer fazer no reino de Deus. Para. Começa a fazer aquilo que Deus quer que você faça para o reino dele. Você terá uma identidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deixa o eu de lado. Deixa o orgulho de lado. Se hoje não tiver um instrumento, louva o Senhor. Se hoje não veio o grupo todo do diácono, seja você o que veio. Se hoje tiver uma pessoa na igreja, ore. Não murmure. Para de fazer aquilo que você quer fazer para o reino. E faça aquilo que Deus quer que você faça para o reino. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você, no seu lugar, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, que eu quero orar por você essa noite. Pai, Filho e Espírito Santo, eu peço ao Senhor neste momento, pela vida de cada irmão aqui. Eu não conheço a vida deles, eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Eu sei, Pai, que eles precisam ter uma identidade no Senhor. Precisa ter uma identidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo, uma identidade firmada. Ó Pai, é com essa identidade que o Senhor vai vencer as batalhas dele, como o Senhor venceu a minha. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma esse irmão meu agora com o teu santo poder, com a tua santa unção. Derrama sobre a vida dele o teu bálsamo, derrama sobre a vida dele a tua misericórdia. Encoraja este irmão, ó Pai, a passar por um processo. Ó Pai, que o processo que o Senhor preparar para a vida dele, separar para a vida dele, Pai, não seja maior do que a fé dele, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, como um servo do Senhor, como um diácono da tua casa, tenha misericórdia deste meu irmão, Pai. Abençoa a vida dele. Ó Pai, tira todo mal, todo vício. Ó Pai, toda a ação do fruto do relacionamento da mulher com a serpente, que provocou a queda do homem, que introduziu o pecado no mundo, Pai. Afasta da vida dele, Senhor. Guarda a vida do meu irmão. Porque se eu o amo, Pai, imagina o Senhor. Ó Pai, se eu quero o bem para ele, imagina o Senhor. Porque se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode transformar a vida do meu irmão, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor essa noite, amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos ficar de pé, vamos orar aqui, agradecendo a Deus por essa palavra. Não deixe o Espírito Santo continuar ministrando ao seu coração. Não deixe que nada impeça essa caminhada, esse projeto lindo que o Senhor tem para a sua vida.
Não deixe que o passado te paralise. Antes, busque a presença do Espírito Santo para falar claramente ao seu ouvido. E tome posição naquilo que o Senhor trouxer à sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos posicionamos aqui, ó Deus, como filhos do Senhor. Queremos, ó Pai, ser como crianças sim, ó Deus, e ser levado, ó Deus, pela Tua presença e pelo Teu cuidado. Retira de nós, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, ó Pai, que nos faz tropeçar e cair. Antes, ó Pai, o Senhor nos ajude, ó Pai, no processo, nos fortaleça, nos dê coragem, nos dê, ó Pai, habilidade, Pai, nesse processo, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, levar o Teu Evangelho adiante, assim como o Senhor nos ensinou, Pai, que nós possamos ensinar, ó Deus, a tantos, ó Pai, que estão à nossa volta. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos nessa noite, agradecemos ao Senhor por este culto maravilhoso, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por nos dar essa oportunidade de nos reunirmos aqui para louvar e adorar ao Senhor, ó Deus, e aprender mais do Senhor a cada dia. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, pedimos a Ti, ó Pai, Senhor, nos leve em paz, debaixo da Tua presença, do Teu cuidado, nos livra, Senhor, de todo mal e nos dê, ó Pai, uma semana abençoada, debaixo do Teu cuidado e do Teu poder, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que a graça bendita do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós hoje e sempre. Vá em paz e o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.